fazer na sua vida. Amém? Vamos ver a palavra dessa noite. Se encontra no livro de Gênesis. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos tocar em Jesus nessa noite através da sua palavra. Amém? Capítulo 37 de Gênesis, no seu versículo 11. Versículo 5, tá? Capítulo 37, versículo 5. Só vou ler quando todos encontrarem. Amém? Acompanhe apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Estou escutando barulho de Bíblia ainda aí. Vou esperar. Amém? Aleluia. Teve José um sonho. Ele teve o quê? Sonho. O quê? Sonho. E o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu-se a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram seus irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, ou Jacó: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Jacó: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e trazem-me notícia. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor amado, a tua amada palavra nesta noite, ó Pai amado. Sabemos, ó Pai amado, que a tua palavra nesta noite, estamos diante nesta noite de uma palavra, eu poderia dizer uma palavra conhecida, né? Da parte dos irmãos. E nessa noite a palavra vem nos falar de quem? De um homem que, muito conhecido também da Bíblia, um personagem talvez, um dos mais conhecidos. Se você sair por aí perguntando de Davi, de José e de Paulo, rapidamente vão entender que você está falando de pessoas, de componentes que fizeram ali a obra do Senhor, né? Que estavam ali naquele livro que chama-se a Bíblia Sagrada. Irmãos, eu quero nesta noite trazer a história de José mais uma vez para a minha e para a sua vida de uma forma agora diferente. Porque José tinha por título um sonhador, certo? E quantos de nós não sonham hoje em dia? Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês se você tem sonhos, o presbítero Sebastião tem sonhos, de repente até que não realizou ainda, mas que crê que será realizado, todos nós vamos dizer que temos sonhos. A diferença, o que difere uns de nós dos outros, é o quanto acredita nesse sonho. José, ele contou para seus irmãos que teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que o feixe dele se colocava de pé e o feixe dos seus irmãos se inclinavam para ele. Ao meu entender, José já errou ali, porque ele falou para seus irmãos de uma forma muito clara de que eles um dia iriam se render aos pés dele. E José não mentiu. A Bíblia nos fala que José era o filho favorito do seu pai. O filho predileto,
E quando a gente fala do filho predileto, a gente menciona na Bíblia, a gente fala de 12 irmãos. Naquela época, enquanto José estava passando por isso, era só 11. Né? Porque ali, seu filho mais novo, o filho mais novo de Jacó talvez não teria nascido ainda. Mas pense bem, no meio de 12 irmãos ou no meio de 11 irmãos, hoje em dia é muito fácil um se destacar. José não se destacava porque ele era o mais bonito, ou porque ele era o mais belo, ou porque ele era o mais... que você prefira dizer aí, de repente, para você se destacar. Tem que ter uma diferença. José ele era um menino obediente, que seu pai falava, José vai para a esquerda, ele ia para a esquerda. José vai para a direita, José ia para a direita. E seus irmãos não, seus irmãos eram de um jeito meio bruto, meio rude de ser. Então José acabava se destacando entre seus irmãos. Só que uma coisa que José se destacou também foi quando ele sonhou e ele contou. Por isso que José tinha o título de O Sonhador. Porque tudo que Deus dava a José, José ia lá e contava para os outros, contava para os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando José teve esse sonho, José não se conformando em contar para seus irmãos, José não conseguiu notar ali nos seus irmãos que eles se indignaram, que eles se iraram com eles. Porque até mesmo, irmãos, até mesmo os irmãos de José já estavam vendo, já acreditavam que José podia se sobressair sobre eles um dia. José era inteligente, José era puro, José tinha humildade, mas também José tinha muita inocência. Aleluia. O que muitas vezes nós temos nos dias de hoje, irmãos amados, apesar de sermos cristãos, é inocência. A gente muitas vezes, Deus dá algo pra gente, a gente acha que é pra gente sair contando, acha que é pra gente sair abrindo a boca. E tem coisa que Deus dá pra gente que é entre eu e Deus, entre você e Deus. Tem coisa que Deus vai dar para mim que não é nem para eu pregar aqui no altar, irmãos. Tem coisa que Deus dá que não é nem para mim. Pensar em si quer contar para minha esposa. Porque tem coisa que é particular entre eu e Deus, entre você e Deus. Por isso eu quero te falar uma coisa nessa noite. Se Deus tem te dado sonhos, se Deus tem te dado sonhos, Ele vai realizar. Mas é no tempo dele. A Bíblia diz que além do sonho que Deus deu para José, o primeiro, Deus deu outro sonho. E ali José conta para seus irmãos que ele era uma estrela e que de repente as outras 11 estrelas iam se curvar perante ele. Irmãos, a gente tem coisas que a gente vê que às vezes parece até brincadeira. Deus vai lá e confia a mim ou a você entregar uma revelação. E Deus, muitas vezes na revelação que Deus nos dá, Deus quer que nós apresente, que a gente consagre, que a gente ore, para Deus lá dar a revelação da pregação para a gente poder pregar. E a gente se confunde muitas vezes porque a gente é inocente demais. Por isso eu te falo nesta noite, na obra de Deus a gente não pode ter maldade, mas também não pode ser muito inocente. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus é mistério. Se você quer entender as coisas de Deus, você tem que orar, consagrar, jejuar e muitas vezes fechar a boca, irmãos. Às vezes Deus dá algo para a gente no secreto. Deus dá algo para a gente. Às vezes Deus nos presenteia, sabe como? No silêncio. Tem coisa que eu falo, tem coisa que Deus dá para mim, é para mim ficar calado. Mas tem coisa que é para mim falar. E muitas vezes eu me calo, eu vou lá e pago o preço. E muitas vezes, professor Baixo, Deus dá algo para você falar e você não sabe como falar. A gente vai lá, abre a boca e fala. Aí o que Deus faz? Deus vai lá e não permite que aquilo se cumpra. Sabe por quê? Porque não era tempo. E aí a gente acaba ficando envergonhado ou confundido, porque não se cumpriu, porque você vai lá, abre a boca quando era para você calar, quando você vai lá e fala demais quando não era para você falar. E aí José pegou pela segunda vez. Ele contou o primeiro, Deus vai lá dar outro sonho, ele conta o segundo. Aí ficou muito claro, ficou nítido que Deus ele queria usar José de uma forma diferente. E aí José vai lá e peca pela segunda vez. E José era inocente, puro e sincero. Só que por José ter essas três qualidades, Deus não adiou, ou Deus não interrompeu o sonho de José. Porque o sonho de José, quando eu pergunto para o meu irmão assim, qual que é seu sonho, irmão?
Olha, meu sonho é ter uma casa própria. O sonho não é seu. O sonho é de Deus. Porque é Ele que vai realizar. Ah, eu tenho um sonho, eu realizei o meu sonho. Não. Eu não realizei o meu sonho. Deus realizou. Por isso que quando José teve o primeiro sonho, o segundo, Deus, José abriu a boca. Aí o que Deus fez? José, a partir de agora você vai calar a boca. Você vai se calar a partir de agora. O que Deus fez? Permitiu tudo aquilo na vida de José que você já sabe. Aí José vai lá, com um aspecto de bonzinho, de bom irmão, foi lá curiar para ver o que o seu irmão fazia, ao mando do seu pai. Só que José, quando ele começa a procurar seus irmãos, ele vê algo que não era para ele ver. Porque ali o sonho de José não tem nada a ver com o que os irmãos dele estavam fazendo. Só que ali Deus vai lá e permite todo aquele processo, tudo aquilo que José passou, sabe para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado na vida de José. E a Bíblia diz que José ali, ele passa tudo aquilo. Primeiro José é pego pelos seus irmãos, é jogado num poço, na cisterna, depois tiram José de lá e é vendido como escravo, para que o plano de Deus fosse se cumprir na vida de José. Por isso que eu te falo nessa noite, meus irmãos, se você tem sonho, assim como eu estou em sonho, não ache que para se realizar o seu sonho vai ser moleza, que vai ser só aqui, ó. Pelo contrário, vai ser luta, vai ser choro, vai ser dor, mas no final é alegria para a glória de Deus. E a Bíblia diz que José, passando por tudo aquilo que ele passou, primeiro ele foi vendido, primeiro ele foi jogado no poço, machucado, tentaram matar José, depois vendem José como escravo. Você consegue imaginar isso, irmãos? Consegue imaginar o que José passou? Consegue imaginar o processo que José passou para que ele chegasse aonde Deus havia preparado para ele? Como se parecesse ali a solução de tudo, venderam José. Agora José é um escravo. Só que os seus irmãos não imaginavam que José fosse parar onde? No Egito. Na mão de quem? De Faraó. De Potifar, né? E a Bíblia diz que José, olha só, José era tão íntegro, José era tão correto, José era tão exemplo, José era tão iluminado, irmãos, que até como escravo José se destacava. A Bíblia diz ali na história de José que quando José estava lá no meio do povo, trabalhando como escravo, José se destaca. Sabe por quê? Quando o cristão é escolhido, onde ele coloca a mão, prospera, irmãos. Onde ele chega, parece que o ambiente ilumina. Onde ele chega, quando fala assim, lá vai a luz. Se eu pudesse apelidar José, eu apelidaria, sabe de quê? De luz. Porque onde José chegava, alguma coisa acontecia. Mesmo que aos olhos do homem parecesse negativo. A Bíblia diz ali que agora, como escravo, José se destaca, porque onde ele vai lá fazer seu trabalho, ele nota-se algo diferente de José. Ele colocava a mão, parecia que Deus ia lá e dava um toque especial assim, ó. E José começa a ser notado até como escravo. E começa a ser invejado. Só que havia um homem ali como Potifar, que era o governador, praticamente o homem ali que mandava chuva ali no Egito. Esse homem era o responsável para observar todo aquele que se destacava, independente de quem fosse. E ali José, hebreu, no meio daquele povo egípcio ali, José se destacou, irmãos. E é como eu e você temos que ser. Irmãos, mas a gente não pode vir para a obra de Deus, para a casa do Senhor, ser destaque, não. Tome como ser diferente. Eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um de vocês se vocês já sofreram luta, perseguição, afronta, todos nós vamos falar que sim. Sabe qual é a diferença? E como que você reagiu? A diferença é como a gente reage às afrontas. José foi jogado no poço, vendido como escravo. José foi caluniado. José foi preso. Tudo isso injustamente.
Consegue imaginar isso, irmãos? Quantas injustiças esse homem não passou? Mas Deus tinha um lugar esperando por José. Deus já tinha preparado. Só que o que José menos imaginaria, irmãos, menos imaginaria, é que Deus, até no calabouço, Deus iria continuar dando sonho para José. E a Bíblia diz ali que José teve outro sonho, agora quando ele estava preso. E a Bíblia diz que ali o copeiro conheceu José, e José só disse uma palavra para ele: olha, lembra de mim quando estiver perante o rei. Quando estiver perante o seu Senhor. Eu quero te dizer para você nessa noite, será que a gente pode nessa noite olhar para Deus e falar: Senhor, lembra de mim, Senhor? Porque talvez se você olhar para dentro de você, você só vai encontrar falhas. Mas eu sei que Deus nessa noite, Ele olha para dentro de mim, para dentro de você, e Ele vê uma qualidade na qual Ele ainda vai usar para que o nome dele seja glorificado. Porque eu tenho certeza, irmão, se você não servisse, se eu não servisse, a gente não estava aqui. Se eu e você não servisse, irmão, então se você ainda se encontra aqui, se eu e você ainda se encontramos na presença de Deus, irmãos, é porque alguma coisa Deus ainda vai fazer através da nossa vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu tento me lembrar um pouco, sempre puxando na memória o que Deus já fez. Apesar de eu acreditar que muitas coisas Deus vai fazer ainda, irmãos, eu paro para pensar que do começo da minha caminhada até hoje, quantas coisas Deus fez, quantas maravilhas, quantos milagres, quantos prodígios Deus já nos fez através da minha vida, quantos livramentos, irmãos. Isso só me deu bagagem para querer continuar. Continuar. A Bíblia diz que os sinais nos acompanhariam. E muitas vezes o sinal que você espera é carro novo, é casa nova, é conta cheia, conta bancária cheia. Não é isso que Deus quer te mostrar nessa noite. Mas Deus traz uma reflexão nessa noite, a minha mente e a sua mente nessa noite, para que você venha ver quanto Deus já fez na sua vida. Quantas coisas Deus já não fez? Quantos milagres? Quantos livramentos? Quantas bênçãos Deus já não tem te entregado? Bênçãos essas que muitas vezes você nem vê. Mas nesta noite eu quero te dizer, se você crer e você confiar, você vai chegar, porque a obra de Deus na sua vida é que você chegue do outro lado. E se você não chegar do outro lado, é porque você venceu as afrontas, as lutas, as dores, porque grandes coisas eu creio que Deus ainda vai fazer através da minha e da sua vida. Uma coisa especial que eu vejo nessa palavra, sabe o que é? Que tudo aquilo que Deus prometeu a José em sonho, chegou o dia de se cumprir. E que como toda história tem um começo, um meio e um fim. O começo da história de José não foi tão agradável assim. Pode ver que do começo da história ao meio dela, foi mais sofrimento do que emoções para José, do que alegrias. Se você parar para pensar, José foi jogado no poço, José foi vendido, foi caluniado, foi preso, e aí quando ele tem um sonho que mudou toda a história de José, toda a história de José mudou naquele sonho, irmãos. A Bíblia diz que no sonho de José, Deus mostrava para José ali que o Egito iria passar por uma grande seca, uma grande luta material. Só que José, ele tinha uma solução. Na verdade, José não tinha uma solução. Quando você vem com um caminho, muitas vezes Deus te mostra algo diferente nesse caminho. Quando Deus te dá algo, quando Deus te dá uma revelação, Deus, Ele te dá uma revelação e Ele te dá algo a mais do que isso. Muitas vezes eu poderia pensar assim, não, mas Deus deu uma revelação para José. Basta. Deixa que o rei se vire. Não é assim? Não, Deus fez muito mais do que isso. Deus deu um sonho para José e José foi lá, contou para o rei, olha aí, o sonho, a revelação do seu sonho é esse. E aí a Bíblia diz que o governador fala assim,
E o que eu tenho que fazer? Para toda pergunta, há uma resposta. Né? Para toda ação, há uma reação. Então, se a sua ação for agir, se você agir, Deus vai reagir a seu favor. Porque tudo que eu colhi até hoje, sinal que eu plantei. E tem um dito aí fora que eu aprendi, que você também já deve ter ouvido, que você tem a opção de você plantar, certo? Você tem a opção de plantar ou não plantar. Agora, de colher, você não tem. Se você plantar, você vai colher. Se você plantar laranja, você colhe limão, não é isso? Não, se você plantar laranja, você colhe laranja. E a Bíblia diz que José vai lá e dá, o rei fala assim, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Olha aí. Aí a estratégia foi de José. Então é assim, se Deus te der algo, não se preocupe. Que Ele sabe muito bem o que Ele vai fazer com esse algo que Ele te deu. Muitas vezes você não precisa fazer nada. Muitas vezes não precisamos fazer nada. Somente confiar. Porque se Deus te deu algo, é porque Ele viu que você está preparado. Se Deus me deu capacidade, condições de subir aqui hoje, porque pelas condições que eu estava hoje, eu achei que não conseguiria. Mas eu lembrei que, quando me deram essa responsabilidade, eu penso logo, se Deus usou o pastor, é porque Ele já olhou para dentro de mim. E Ele sabe que alguma coisa de bom tem. Na verdade, eu não tenho nada, né? É Ele que coloca. Então, se Deus deu algo nessa noite para mim, para a sua vida, você recebe. Porque se você chegou aqui hoje, é porque você tinha que ouvir isso. Deus deu o problema, mas Ele também deu a solução. Deus deu para José, olha José, o sonho é esse. José vai lá e dá a revelação. Alguém fala, e o que eu tenho que fazer? Olha, beleza, rei, ó. Se você fizer assim, 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 vai dar certo. O rei não pensou duas vezes e falou, então tudo bem, José. Então, a partir de hoje, você vai comandar todo o meu rebanho aqui. Todo o palácio agora você só não vai ter poder sobre a minha esposa e sobre mim. Mas tirando eu, você é o manda-chuva, José. Hoje você é que manda. E aí, quando Deus dá sabedoria para o homem, aí você conhece o homem. Aí sim, olha só. Aí eu vejo que o sonho de José começou a se cumprir ali. Quando José teve a responsabilidade sobre aquele povo, sobre aquele lugar, e José não decepcionou. O que José fez? Começou a colocar a mão dele, como ele já tinha ali praticamente carta branca, começou a administrar tudo. Eu quero te perguntar nessa noite, como anda a administração da sua vida? Eu olho para dentro de mim, como será que eu estou me administrando? Vamos deixar um pouquinho o José de lado, vamos falar de nós? Vamos falar de nós? Quando eu saio para ir para a igreja, eu vou para onde? Eu vou para uma festa, certo? Não precisa ser congresso. Quando eu vou fazer algo da parte de Deus, independente se eu vim aqui louvar, pregar, não interessa. Eu venho para a casa do Senhor. Sabe o que eu faço? Eu vou lá no meu guarda-roupa, eu escolho a melhor veste. A melhor veste eu tiro, vejo se ela está limpinha, cheirosa, vejo se o sapato não está descolando, que esse aqui já está. Mas Deus já está preparando outro. Eu olho se eu estou de repente de acordo, para que olhem em mim e falem, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Será que a gente tem se preocupado com isso, irmãos? Será que a gente tem se preocupado com a nossa aparência? Hein, presbítero? Muita gente não se preocupa com isso. Só que o mais importante não é se preocupar com as vestes reais, materiais, né? É se preocupar com o que está aí dentro de você. Será que o que vai sair de dentro de mim vai edificar? Será que vai edificar? Será que vai edificar ou vai envergonhar? Será que a gente ainda está se preocupando com isso, irmãos? Será que a gente está preocupado com o que Deus vai colocar dentro de nós ou se preocupar com o que já tem dentro de nós? Porque, como eu disse aqui, não é que eu venha me aparecer, mas que o Espírito Santo do Senhor venha testificar de quem é na minha vida. Porque assim foi na vida de José, irmãos.
José ali, ele não precisava se preocupar com o que ele ia falar. Irmãos, o que aconteceu hoje